Fala galera, sejam super bem-vindos ao nosso Podtaz. E hoje eu tenho uma convidada super especial. Ela que é mãe, empresária, imigrante, empreendedora. Detalhe, deixa as mulheres da comunidade ainda mais linda. Seja super bem-vinda, Rívia Leal. Eu que agradeço o convite de vocês por estar aqui hoje. Bem-vinda, Rívia! Amiga! Barriga tá gelada! Gente, ela tá tensa. Deixa chacoalha aí, amiga. A Rívia ficou branca. Deixa eu respirar. Diz que quando respiro, vai lá no cérebro, aí você dá uma acalmada, aí você volta. Vamos lá. Amiga, não se preocupe que eu não vou te perguntar o segredo da beleza. Calma, pode ficar tranquila. Ah, não, é o segredo que ela tem pra contar pra gente, você não vai perguntar. Não, mas você acha que o segredinho dela Os mesmo... Os pincéis mais famosos de eu conto tudo. Você conta tudo? Tudo. Verdade nua e crua? Nua e crua. Então tá bom, hein? E aí, Tatá? Tchau. Primeira pergunta pra você é, qual base é melhor pro meu rosto? Gostei. É pra responder mesmo? Sim, mulheres, digam que sim. Então eu já te maquiei. Essa é melhor. Base pra mim, eu procuro os melhores produtos pra todas as minhas clientes. E é então, verdade. As do momento agora é Dior, Backstage. Gente, já conseguimos uma primeira resposta. Já temos uma perfeita, dica, hein? logo nos primeiros minutinhos de podcast. Gostei demais. Gostei. Não, eu vou dar um arrasou. curso aqui hoje e vocês não estão sabendo. Gente, Vamos. eu sou suspeita. Esse dia eu mandei mensagem pra ela lá dentro da Sephora. Foi. Olha, Rívia, cara pelo de amor pau. de Deus, eu mudei a cor do cabelo, E nenhum agora? batom combina comigo. Corre, me dá uma dica, amiga. Qual foi aquele que você usou em mim no dia tal? Aí eu falei assim, compra esse. E ela foi lá e comprou. Deu Comprei, certinho. graças a Deus. E agora eu tô todo dia com ele. Diquinhas. Salvou, né? Que salvou Que e deu salva. certinho. E as dicas são ótimas, né, tá? Com certeza. Por isso que eu falo pra fazer o curso. Porque no curso você vai aprender tudo isso. Tudo isso. Então, bora começar o podcast, né? Que a gente foi lá pro final. Por A isso. gente já começou, como diz a nega, já comecei a pregar. Já começamos a esquentar. Rívia, conta um pouquinho pra gente de onde você é no Brasil. Eu já tenho minha desconfiança de onde é, mas tudo bem, gente. Será, De gente, que onde você Com sabe? confiança, com certeza. Será, Trenço? De onde você é e como foi a sua infância. Conta um pouquinho aí pra nós. Então, meu nome é Rívia Leal. Sou maquiadora há 15 anos. Eu sou mineira. Aham. Suspeitei. Será, gente? Suspeitamos E desde tem o sotaque? princípio. Sou de Governador Valadares, Minas Gerais. É de Valadares. Para Valadares. tudo. Uau, não Tchau, sabia. tchau, tchau. Quem aí não é de Valadares? Eu acho que tá todo mundo aqui. Eu acho também. Não ficou ninguém no Brasil. Se eu voltar lá, eu acho que eu não vou conhecer ninguém. 15 Vem anos todo que você mundo tá pra cá. aqui. Porque vem todo mundo pra cá, o que tá lá é novo, é a nova carrada. Verdade. Sim. Então tem, na verdade, 15 anos não. 15 anos que eu sou maquiadora. Tem 20 anos de América. Uau. Eu vim Igual a em Tatá, 2000, então. 2005. A gente chegou, eu conheço a Rívia tem... Deu tempo que eu tô aqui, há Eu 20 também, anos. mãe. Eu E a também. gente se conhece há muitos anos mesmo. Legal. Uhum. Isso, Há 20 anos, eu também tenho 20 anos. Então foi quando a Thalita chegou, eu cheguei também e a gente se conheceu. olha conheceu que nessa bacana. Uhum. E como que foi assim a sua infância? Você veio de berço de ouro? Como é que foi? Não, minha filha. Berço de ouro só se for a mãe de ouro que eu tenho e o pai de ouro que eu tenho. Mas o resto não é de ouro, não. É luta, né? Lá no Brasil, eu nem sabia o que era maquiagem. Não tinha acesso. Não tinha acesso. E também, eu acho que a época, né? Não era tão assim igual é hoje a maquiagem. Então, lá, só que... Lá eu fui babysitter. Trabalhei fazendo carteirinha de estudante. Que Depois... época boa essa carteirinha de De estudante. Era o estudante. máximo. Nossa, eu amava, Adorava. porque era da adolescência. Então, eu só trabalhava adolescente. Nossa, eu não Muito sei se eu bom. trabalhava ou se eu me divertia, porque era muito bom. Que bacana. E depois disso, eu abri uma floricultura. Olha, Ai, que legal. não sabia nunca disso. Eu tinha uma floricultura, chamava Artes Flores, na Avenida JK. Uau, que Que legal. Então você sabe fazer as decorações. Amo mexer A com Rívia é flores. muito jeitosa, tipo assim, ela sabe será se por vestir, quê? sabe se... Ah, Ela sabe? sempre sabe fazer alguma coisa que fica bonito. Não, eu gosto. Já vem de você isso. Aham. Por exemplo, maquiagem, ela agrada aos olhos. Flores agrada também. o coração. Então é sempre agradando as pessoas. Aí eu resolvi seguir o meu instinto.
a Rívia. Parar de focar no que os outros querem pra mim. Sim. Uhum. E aí eu peguei e falei assim, não, eu vou fazer. Aí pedi uma opinião pra quem? Pra Kátia. Ah, Kátia, é excelente. verdade. Falei assim, Kátia, você entende colorimetria, papapá, tá. E aí, você acha que acha? combina comigo? Aí ela falou assim, super combina. Aí Olha, você olha o tom da sua se jogou. sobrancelha. Quem tem a sobrancelha escura é porque o cabelo, quem tem a sobrancelha Ela já clara... falou isso pra mim. Ela falou, olha sua sobrancelha. Eu falei, ai, não olha muito não. Então ela foi pegou e falou, super combina. Aí sabe quando foi tipo uma confirmação? Era o que você Aí eu falei precisava, né? Vou pintar. Aí você ficou com mais autoconfiança, né? E aí você fez. Isso. E quando eu coloquei a primeira vez a cor do cabelo, não ficou do jeito que eu queria. Porque eu tava muito loiro. Eu tava mais branco que o da Thalita. Quando eu coloquei, eu falei assim, não, André, eu quero morena. Ou eu não quero pela metade. Ou um ou outro. Então Ou é morena ou é loira. É. Aí passou 15 dias, aí ficou do jeito que eu queria. Aí eu me amei. E eu tô até hoje. E Maravilha. acostumou e tá super bem, Tô assim. super bem. Ô, Riva, e voltando um pouquinho lá no seu início, você é filha única? De pai e mãe, eu sou filha única. Ah, ok. Aí depois, meu pai e a minha mãe se separaram quando eu tinha 9 anos. E aí a minha mãe teve outro relacionamento, eu tive um irmão, que é o Pedro Henrique. Que legal. Mora aqui ou mora no 20 Brasil? anos de diferença. Hoje eu tenho 44 e ele tem 24. Ó, e ele tá no Brasil? Não, tá aqui com Tá a minha aqui? mãe. Ah, que legal. Minha morou família aqui, tá né? aqui, graças a Deus. Meu pai que tá no Brasil. Mas a minha mãe e meu irmão tá aqui. E o que te levou, assim, a vir para os Estados Unidos? É uma decisão sua e da sua mãe? Vocês vieram juntas? Então, a minha mãe, ela veio em 2004, em dezembro. E quando ela... E eu sempre fui muito apegada à minha mãe. E quando ela veio... Sabe quando você olha pro canto da casa, assim, você vê as pessoas? E ela veio com meu irmão tinha 3 anos. Eu fiquei com meus tios, com a minha tia. Você tinha quantos anos? Eu tinha, na época, 23. 23. Mas eu vim pra cá com 24, porque aí virou o ano em abril. Aí eu comecei a ligar pra minha mãe. Eu não aguento ficar aqui mais sem você. Não quero ficar mais aqui. Tava, tipo assim, tudo dando errado na época. Tipo assim, falei assim, quer saber? Aqui deu pra mim. Mas na hora de ir mesmo, quase que eu voltei pra trás. Então você Que era eu vim bem com a minha apegada tia. mesmo, né? Porque 23 anos você já é uma jovem. Eu dormia com a minha mãe. Uau! Era o meu irmão, que depois minha mãe se separou também do pai do meu irmão. E a gente dormia tudo together. Que legal. Aham. E aí, e é muito apegada. E aí eu vim pra cá, depois de 4 meses. Você veio atrás da mamãe, Vim, né? vim atrás da minha mãe. Cheguei aqui, arrependi no mundo. Oh. Essa eu não esperava, não. Até 6 meses. Eu falei assim, Ai, ai. o que eu Adaptação, tô né? caçando aqui? Eu só chorava. Oxi. Nossa. Só chorava. Por quê? O que você estranhou, assim, pra você? Tudo. Se tava aqui Tudo. com a Até o sua gosto mãe, da comida era diferente. É diferente, até hoje, amiga. É diferente. Eu acho que se eu chegar lá no Brasil hoje, Tem tanto eu sabor, vou. né? O sabor vai ser diferente também, que a gente acostuma com daqui agora, né? É o Mas sem quando eu sabor. cheguei, achava tudo Estranha forte. né? Aham. E a Coca-Cola, gente? Quando eu Tudo. voltei pra cá, eu falava assim, meu Deus, Coca-Cola horrível. Eu senti. Horrível, em Então, vista da do as Brasil, pessoas horrível. também, eu achei mais frias. Muito É mais. Você Pessoas chegou há 20 bem anos mais atrás, 20 né? anos atrás. No Brasil, você ia pra casa da amiga, É. ia pro barzinho à noite, sentava, pedia um caldinho. Ai, meu Deus, caldinho é bom, né? E aqui Música não ao tem vivo. isso. Aqui não existe isso. Não tem, verdade. E pra você, qual foi, assim, o maior desafio, assim, que você falasse assim, não, é realmente isso aqui, pra mim, pra minha mãe, foi pancada. A gente, como imigrante, chegando aqui há 20 anos atrás. Quando eu cheguei aqui, o maior desafio, pra mim, foi a língua. Porque você não falar um inglês, gente... Naquela época, né? Porque hoje em dia as pessoas não têm isso Não, mais como hoje, desafio. naquela época, a gente comprava cartão pra você fazer uma ligação no Brasil. Era tudo mais difícil pra você. Não Você tinha que era colocar assim, os é. números, tudo pra poder falar com alguém. GPS era mapa. Era mapa. Mapa, tinha aquele A bipzinho gente que as tinha um pessoas cartão, ficavam igual tá falando conversando. que era de $5 e você tinha aquela quantidade de dinheiro pra ligar no Brasil. Você ia no orelhão ligar ou no Como que a telefone? Maria fala? O rapidinho? Vou ali fazer um rapidinho. Ele tinha um nome. O A cartão, galera de 20 anos atrás tinha um nome que vocês usavam.
Eu vou ali fazer um rapidinho. É uma coisa assim. É o você cartão. lembra É o porque nome? eu não lembro o nome. Na minha época era aquele cartão que você comprava e você fazia ligação. Não, era o cartão, mas ela falou que o hábito de você ir no orelhão e falar rapidinho, porque Mas a gente acaba não o ia no cartão. orelhão. Tinha um Eu aparelho já também, cheguei na época do celular. Tinha um Ah, celular, ok. que aí a gente usava ele E pra sabe o ligar. que era Uhum. que tinha muito? Que as pessoas chegavam em casa do trabalho, pegavam o celularzinho, um copinho de café e sentava na porta do prédio, eu Ia lembro. ligar pro Brasil. Ia ligar pro Brasil. Sempre tinha alguém falando com a mãe, com o irmão. Então, no sua já Hoje, tinha gente, celular. hoje você liga, você vê a Ver pessoa. a pessoa. Hoje você vê a aham. pessoa no No FaceTime. no FaceTime. No WhatsApp, Você tudo. consegue ver, você consegue falar. saudade. Matar saudade, mostrar a casa, mostrar as Eu coisas. revelava as fotos e mandava. Eu sou Inclusive, dessa época. Tem foto minha lá, assim, muitas fotos, que eu fazia álbuns de tudo e mandava pra meus Sério, pais. tá? Que legal. A minha avó tem Tudo. foto lá minha, que a Emily foi lá agora, no meio do ano passado, que nem eu tenho. Eu também Foto tenho. revelada, eu falei assim, caraca, Emily, traz isso pra É mim. igual aquele. Eu tenho um jornal que eu saí aqui, esse dia eu tava mexendo nessas fotos, que a minha tia. Olha, tá as suas fotos. Aí tirava foto e me mandava. Não vim com essa cabeça, mas quando eu cheguei aqui, aí quando eu trabalhei, que eu fiz o meu primeiro overtime, que é quando você trabalha a semana inteira e depois, se você trabalhar mais, você ganha o dobro. Tipo uma hora extra. Que né? na época eu peguei, eu acho que foi uns $500 numa semana. Gente, 20 anos atrás, $500 numa semana. Era Ah, muito 2 mil dinheiro. dólares. Gente, eu fiquei tão feliz. Eu falei assim, caraca, meu Deus! Bombou. Aí eu comecei a gostar do negócio. Aí cheguei, aí trabalhei e tal, lá. E junto com a sua mãe, Paguei sua com a mãe minha trabalhando, mãe, você paguei minhas trabalhando. contas. Aí conheci o pai da Emily, que também não deu certo. E aí, o que aconteceu? Eu engravidei, né? E aí eu falei, e agora? Passei tanto mal na minha gravidez, tanto De mal. passar mal mesmo? De passar mal Nossa, eu mesmo. também. Vomitar, muito mal. Aí eu fiquei mais em casa. Aí ele falou, não, você não tá aguentando, fica aí, eu dou conta, tal. Aí eu comecei o quê? Olhar a criança. Eu falei assim, quer saber? Eu vou começar a olhar a criança. Preciso fazer um dinheiro, Eu preciso fazer né? um dinheiro, eu quero comprar as coisas dela. E eu Uhum. sou assim, minha filha, eu gosto de comprar as coisinhas. Então, Toda arrumadinha. eu queria comprar, ver as coisas e não poder, é triste. Então, eu nunca gostei de depender de ninguém. Aí eu peguei e comecei a olhar a criança. Foi aparecendo um, foi aparecendo dois. Daí a pouco eu tava com 8. Eu Na lembro sua uma vez que eu casa. cheguei na casa da Na minha Rívia pra casa. conversar alguma coisa com ela. Ela abriu a porta, saiu um monte de menino no corredor. Você lembra, Rívia? Aí a mãe dela, Rívia, pega os meninos. Gente, meninos. você não sabe, a Thalita vendia roupa. E ela Vendi levava roupa roupa pra mim ver, ou Era eu ia roupa na nessa casa época, dela. não era? Aham, eu era cliente E a Rívia dela. era minha melhor cliente, tá, E eu- gente? Comprava muito ainda e pagava indicava as am- direitinho não, e levava as amigas. As amigas ainda. Eu não era influência, não, É. mas esse nome nem existia naquela época. Nem existia. Era. Mas eu você levava já as tinha amigas. isso, né? De indicar. De, e tinha, tal. sempre. É assim mesmo. Era Sempre. desse jeitinho. Até no E Brasil. eu vendia roupa, assim, foi uma coisa também bem aleatória que apareceu na minha vida. Do nada eu tava vendendo roupa. Eu fui comprar umas roupas pra mim no Brasil, assim, na época. Aí as roupas chegaram bem bonitas, as meninas viram, comecei a vender roupa também. Você E acredita? aí eu tinha uma clientela grande. Pois é. Há 20 anos atrás. Isso, Você há 20 acredita, anos atrás. Thalita, que eu já vendi também no Brasil? Brasil? Eu ia em BH, na época da floricultura. Aham. Então sempre tinha que ter. Na Bíblia fala, né, que você tem que ter 3 trabalhos. Tem que ter três. Três Gente, tem que entradas trabalhar de- muito. Então, se um não dá, o outro tá vindo, Na- de um lado sai do outro, e assim a gente vai se virando. Eu então nunca eu gostei vendi de ficar parada sapato e também. bolsa. Trabalhava. Já vendi roupa também. Vendia, porque, nossa, a Aí, gente não consegue ó, ficar parada. tá vendo? Todo mundo aqui já teve o extra. Sim. Já. Todo mundo. Aquela é. novidade que eu te contei lá fora, eu quero fazer também. Então vai ser uma renda a mais. Chamei a dona Marilene, falei, dona Marilene, vamos fazer um negócio aqui? É sua Não vou mãe, contar né? nada agora, porque Gente, né, temos não uma concretizou. novidade. Vocês vão saber depois. Exatamente. E a dona Marilene é sua mãe, A sua minha parceira. mãe, aí eu tô chamando ela. Parceirona, Quer né, entrar Rívia? comigo, mãe? Vamos fazer um dinheirinho? Vão? Ela falou assim, ai, topo. Falei, então Bora. bora. Tá indo ainda, mas eu não vou falar nada, porque, né? É novidade. Novidades Libera. vindo Em por breve, aí. em breve Sigam libera pra as redes vocês. sociais da Rívia pra vocês ficarem por dentro das novidades. Tá vendo coisa boa aí, Tá eu vindo acho. coisa boa.
Rívia, e o que aconteceu na sua vida que você foi parar nesse mundo da maquiagem, o qual você domina, e modéstia à parte, é uma das melhores da comunidade nossa. O que aconteceu pra você chegar nesse mundo? A gente, é tipo assim, vocês falam assim, a melhor da comunidade. Não. Tem muita gente boa aqui. Ah, amiga, mas você tá nas top 3 sabe por quê ali, né? que eu tô nas top? É. Porque eu sou uma das mais antigas. Entendeu? Tem muita gente boa no mercado, gente. Muita gente top. Sim. Que eu olho e falo assim, uau. Entendeu? Então, tipo assim, né? Porque eu tô a mais antiga. Entendeu? Ainda tá até hoje nisso. Porque Mas algumas... tem muitas antigas que não se atualizou. Então, assim... Tem isso também. Eu acho, gente, assim, que você tudo tá... na vida é assim. Das maquiadoras, né? Da nossa comunidade. Eu acho que você Se tá, não assim, atualizar, você fica pra nas trás. top 3 ali, né? A gente tem você e mais duas que são muito boas também, as top 3. Mas não é questão, assim, Qual de será não as top mérito 3? seu. Vamos fazer Olha a uma Thalita polêmica. colocando Ela fogo falou na- top 3. Então, assim, eu acredito que você tá nas top ali, nas top 3 da nossa comunidade. Tem muitas outras maquiadoras, Tem. mas umas não se atualizaram. Muita gente nova chegando. Na Aí a verdade, gente eu acho tem... que, assim, tem muitas mulheres talentosas, né, gente? Tem, Todas gente. maravilhosas. Acontece que algumas ficam mais na mídia também, porque se atualiza, investe em marketing. imagem. O Hoje nome em tá dia, sempre mais ali na Também. vista, que dá essa Isso impressão. também. Né, gente? Porque tem pessoas que têm um talento, assim, incrível, mas não tá investe, lá no Escondida, 2000 2000 e pouco. É. Porque não tá... A gente tem que ir andando conforme o que vai Conforme acontecendo. o mercado vai mudando, vai você mudando. Por vai exemplo, se depois da atualizando. pandemia, virou online. A sua vitrine é o Instagram. Instagram. Então, se Facebook, você não sim. cuidar do seu Instagram, não tá postando ali, é tipo assim, quem não é visto não é lembrado. Investir, É verdade. investir na imagem, né? Investir na imagem, Roupa, sua tudo, imagem, tudo, fotos. Eu tudo. já atendi até de pijama. Então, hoje eu me posicionei. Isso é Hoje eu importante. atendo até de salto. Verdade. A Às gente vezes- chega lá, ela tá toda arrumada. Às vezes eu tiro o salto, porque ninguém merece, né? Não tô novinha mais, não. Mas eu nunca te peguei sem Eu salto, também amiga. nunca vi ela sem salto. não, o dia que você gente. foi maquiar lá, às vezes eu tô de rasteirinha. Mas entendeu? tá sempre Mas bem você tava arrumada. assim, ó. Mas bem salto, arrumada, gente, assim. é desde meus 12 anos, tá? Sempre gostei de andar de salto. Meu primeiro salto eu tinha 12 anos. Era aquele Via Marte, saltinho mais grosso. Saltinho. Quem E eu lembro lembra? Eu ainda. lembro. Ainda eu fui ousada. Azul. Ousada mesmo. Ousada. Azul. Primeiro salto azul. Mas sempre gostei de salto. Sempre, a vida inteira. Sempre fui assim, gostei. Eu sempre fui vaidosa. Querendo ou não, Sim. não tem como. Sempre achei a Riva vaidosa. E Gosto. sempre gostou de combinar. Já é de você. É. Lá de trás. que Não, eu não desde fala em que eu combinar, conheço. não, que É. você me lembra da época do aparelho que a gente colocava as borrachinhas combinando Combinando. com a maquiagem. Eu já, As eu já borrachinhas tive um aparelho. do aparelho. aparelho combinando não, com a sombra pelo amor azul. de Deus, gente. As pulseiras, as unhas, tudo Tudo fluorescente. combinando. Para, não. Ainda Misericórdia. bem Era que a nós época, amiga, evoluímos. Era a época, Era a entendeu? época. Tava na moda. Eu já Era usei época. também aparelho com borrachinha, mas eu não usava Não, maquiagem. era então... assim, aparelho, Eu lente usei verde, Lente. Já usei lente, aparelho também. tudo junto. Eu Lente tenho de foto. olhos, né? Lente de olhos verdes. Gente, eu tenho foto lente pra provar. verde. Não usem mais, é brega. Eu já A usei. Tatá já usou. Eu tenho Azul, foto. verde. Depois do Ah, podcast eu vou postar essa foto Eu em suas pintava meu homenagens. cabelo de preto e botava minha lente verde. Falei assim, tem que ter uma coisa diferente aqui. Mas Não, eu a também gente se porque eu sentia uso bonita, óculos, mas né? a gente se sentia bonita. Eu nem usava isso que é óculos. Eu importante, sempre é. tive miopia muito alta. Então, assim, eu usava a lente pra brincar e aproveitava disso, porque eu não gosto de usar óculos. Eu fico meio assim. Parece que eu tô uma coisa muito grande assim na cabeça. E eu Menina, uso a eu lente. vou te falar uma coisa, e na época a gente abafava. Que Era as amigas legal, faziam minhas é. maquiagens, que eu comecei quando você fez a pergunta, como é que Como é que entrou você a entrou nesse maquiagem, mundo né? da maquiagem? Então, em 2009, eu maquiei com uma pessoa. O nome dela é até Mia. Ela era junto com Lindenberg. Gente, eu lembro da Mia. Ela, Não conheço. Cara, ela usava ela aqueles coloca véu. isso, ela usava Lindíssima. uns panos na Uhum. cabeça dela e ela maquiava, era a top aqui Ela do era. momento. Inclusive, se eu não me engano, ela te maquiou. Me maquiou quando eu casei Se com o você pai casou, do Caio. eu lembro. Uhum. Eu lembro. E aí, minha filha, quando essa mulher me maquiou, que eu me olhei no espelho, eu falei, eu não quero ser aquela mais. Eu quero ser essa aqui todo dia.
Ser Uau! essa mulher. Eu quero ser essa mulher todo dia. Eu não quero ser aquela Rívia mais. Ela colocou o antes e depois, ela detonava a gente, né? Que ela colocava o antes e o ela depois. maquiava muito Mas bem. só que quando ela colocava o antes e o depois, era o que me fazia querer ela. Eu falei assim, eu só vou casar se for com ela. Se não for ela, eu também não quero. Aí você fez um E curso na com época, ela cobrava o valor que eu cobro hoje. Naquela E época eu falei, era vai muito ser ela. dinheiro. Era. Mas ela valia. Ela muito. tá Cara, aqui ainda? Foi pro Brasil? Ela foi então embora, né, ela Lívia? voltou. Né, Mia? Se for assistir, beijo pra você, maravilhosa. Mas eu não sei se ela tá na maquiagem ainda. Mas Ela te despertou ali pro mundo da maquiagem. isso. Aí, depois, na próxima semana, o que eu fiz? Fui pra Macy's, que eu nem sabia que tinha MAC. Aí eu fui pra dentro de uma Macy's, aí achei um quiosque da MAC. Aí comprei uma base, comprei umas coisinhas. E comecei a começou. fazer, assim, por rumo. Né? Não é assim que funciona. Aí, naquela época, não tinha muitos cursos. Aí, o que eu fiz? Não tinha mesmo, não. YouTube, Camila Coelho. Camila Coelho já dava dica, já fazia Ou essas ela coisas, fazia né? os tutorial e eu seguia ela. Ela Aí eu começou dava. assim, na tempo verdade. atrás? Começou assim. Tem muitos anos. Muitos anos. Tem tanto tempo assim que a Camila começou? 2009. É porque a 15 Camila foi... anos, ai. A Camila foi acho que uma das primeiras aqui, A Camila chegou a maquiar É. clientes. Ela tinha clientes, ela fez noiva. Trabalhou dentro Ela trabalhava dentro de uma loja, não loja era? também, trabalhou pra Dior, não sei. Alguma coisa assim. Mas Você pegava foi dicas no dela. na internet. Oh, Aí o legal. que ela dava dica? NYX. Essas coisas assim, bem acessível. Era, o pessoal falava Era muito muito bem dela, acessível. assim. Então, o que eu fazia? Meus domingos era sentar, colocar o Aquela computador. Milano que tem nas farmácias. Tudo isso. Era Ah, isso. legal. Mas Eram eu fui coisas chique ainda, acessíveis, comprei sem da noção. MAC. Porque MAC... Hoje eu não gosto da base da MAC, gente. Mas a MAC teve uma época que era... A MAC era Não, tudo, a MAC né? é muito boa. É. Prime, pra mim, é só da MAC. As sombras da MAC são super pigmentadas. Elas não esfarinham. É uma sombra que você passa o Sólida pincel ali, fica, né? e ela é maravilhosa. Não tem melhor. Aí depois Make-up Atelier, e depois o resto. Mas eu fui lá, comprei, comecei a praticar. Aí eu dava play, fazia, olhava, apertava stop, fazia. Aí voltava, mas no final nunca ficava igual. Eu falei assim, gente, o que é isso? Por que eu tô aqui ó, devagarinho? O que tá acontecendo que não vai? Porque depois eu descobri que o YouTube você edita. A parte mais importante que é ficar ali esfumando, Ela cortou e cortava. adiantou. Então eu achava que era só aquela vezinha que ela dava ali E pronto. e pronto. Mas não, gente. Por isso que é bom você fazer um curso presencial, onde vai ter uma pessoa do seu lado, na hora que você errar, te consertar. Verdade. No YouTube não tem isso. No YouTube você achou que ela acabou ali. Aí não, você tem que ficar ali esfumando cor entre cor para uma cor sumir na outra para poder dar aquele esfumado bonito. E não dá aquela separação. Não dá de separação. sombra, né? Aí eu achava que era igual a dela lá, né? Ia ficar igualzinho. Nunca que ia ficar. Aí foi onde você juntou o dinheiro e fez o curso com a Mia. Não cheguei a fazer curso com a Mia. Ela não dava curso. Eu acho que ela nunca deu curso. Ou Acho se que ela não deu, dava eu não. curso, também não lembro. Se deu, eu não fiquei sabendo. Mas depois eu fiz um curso com a Fabiana Fertonani. Hoje a Fabiana, ela nem não mexe com maquiagem mais. Hoje ela vem de casa. Aqui. Aqui. Olha. Uhum. E o que foi legal, que quando foi o dia do casamento dela, que foi minha professora, ela me procurou pra maquiar ela. Olha, que que interessante. Gente, isso foi tão gratificante. Pena que eu não tive a data. Eu já tinha pessoa marcada. Mas eu falei assim, cara, Deus, que gratidão. Você Uma realizou pessoa, ali, né? uma pessoa. Não, naquele dia eu falei, eu tô no caminho certo. É isso aqui mesmo que eu vou fazer. Fora que a maquiagem, você tem. Não só a maquiagem. Vou retirar. Qualquer coisa que você for fazer na sua vida, você tem que amar. Se fazer só por dinheiro. Não rola, não Eu rola. sempre falo isso. Não vai. Você tem que amar o que você faz. Você é vendedora? Eu amo o que eu faço. Então você vai vender bem. Você ama o que você faz, não ama? Amo. Por isso que é sucesso. Amo pessoas, amo trabalhar com móveis.
Tem hora que a gente passa uns perrengues, né? Tá, Mas só tudo na Jesus. vida tem perrengue. Mas Até aí um casamento aí eu lembro do não vai propósito, ser aquele E aí negócio. vai. É o que eu No falo. trabalho, é no relacionamento, na amizade. Tudo. Tudo vai ter perrengue. Tudo. Só que quando você ama sua amiga, você vai conseguir resolver a situação. Casamento, você verdade. ama seu marido, você vai conseguir resolver a situação. No final tem que ter o amor, né? Porque quando você tem o Em amor, tudo. aí você consegue... E assim, nem tudo é dinheiro, né? A gente precisa do dinheiro, precisa. Mas se você colocar o dinheiro em primeiro lugar, esquece. Eu nem vou. Na verdade, a gente tem que colocar em primeiro lugar Deus, né? Ele é a base de tudo. Quando você descobre isso, que tudo que você for fazer é abaixo do que ele permitir, o resto é resto. O resto é resto. Ô, Rívia, aí você entrou nesse mundo da maquiagem, né? E você já tinha ganhado a Aí eu Emily? fiz o curso, já tinha ganhado a Emily. Eu já tinha a Emily. E você estava casada? Aí eu casei, aí eu continuei sendo babysitter por mais 5 anos. Babysitter e maquiagem, os dois. Antes da Começou- maquiagem, que foi... Peraí. Antes de eu casar, eu era babysitter e eu comecei, não sei se você lembra, Thalita, com a Selma. Lembro. Eu tinha, tá até hoje lá no Facebook, Friends Party Balloon. Eu mexi com Verdade, decoração de festa. eu É lembro. outra coisa que eu também gosto, porque veio do meu pai. Decoração. Eu E mexi com você estava decoração. fazendo muito bem. Sim, a eu gente lembro. tinha bastante coisas, só que cada vez que a pessoa procurava a gente, era um tema diferente. Aí Tá sempre nunca investindo. eu não vi o dinheiro, gente. Eu falei, Selma, vamos parar com isso, minha filha. Só E tá o basement gastando. a gente dependia do basement da cunhada dela. A gente não Gente, dirigia. empreender não é fácil, Você tá não. doida? A gente não dirigia, então tinha que depender ou do marido dela ou do meu. E então era aquela. Mas eu amava aquilo. Mas ficou muito difícil pra gente. Aí entrou a maquiagem. Quando entrou a maquiagem, eu fiquei fazendo ainda babysitter, E maquiagem. decoração de festa nos Eita. fins de semana. E quando não tinha decoração de festa, aí eu fazia maquiagem. Aí chegou uma hora, que eu acho que essa hora chega pra todo mundo, que é onde você tem que decidir o que você quer pra sua vida, o que mais você ama fazer. Cuidar de criança, fazer decoração de festa ou maquiagem? Tem que focar em alguma coisa. Aí os meus olhos brilharam quando eu pensei na maquiagem. Eu falei assim, não, eu vou... Aí eu larguei tudo. Mudei pra Fall River, fui pra longe. E aí comecei... O meu primeiro curso foi a Selma, que ficou na minha cola. Vem dar um curso pra gente. Que minha maior fã foi ela na época. A Selma é sua fã, amiga, pessoa assim... de Sim, leal- e olha que a lealdade gente... com Eu fui você, pra né? Fall River, ficamos distante, conversava, a amizade deu uma... Mas quando liga, o assunto é o mesmo, mesma coisa. é a mesma força, é a mesma coisa. Já a gente deu uma distanciada, depois eu senti, mas hoje a gente liga uma pra outra, tipo assim, como se 20 anos que eu conheço ela. E ela que falou, vamos fazer o curso. Eu comecei a dar curso na cozinha dela. Nas minhas fotos de Ela que te antigamente, você incentivou. pode ver fogão, geladeira. Ela sempre te Não apoiou, tinha né, Rívia? sempre. Então eu saía de Fall River e vinha dar curso em Summerville, dentro da cozinha dela. Que legal. Ô, Rívia, e nesse processo seu de começar a realmente ficar 100% na maquiagem e tudo mais, teve algum momento de você se frustrar tanto, ou na comunidade, ou com as pessoas, que você pensou em desistir? Com pessoas, a gente frustra, né? Mas você Principalmente pensou com em desistir? amizades. Mas as maiores frustrações da gente é dos mais perto. Não é quem tá lá te curtindo sua foto e falando que tá lindo. As frustrações é de quem tá perto de você. Mas, tirando isso, Mas você nunca pensou assim, não, realmente agora eu vou desistir Já, e tal? Ficou ali sim. Às vezes na fica bad, difícil. né? Quem trabalha no comércio Eu sabe. acho que sempre pensa, né? Tipo assim, Sim, acho que é qualquer sempre área. vem na Sempre tem uma cabeça, eu parte acho. difícil que você fala assim, não, eu não vou fazer isso mais, eu vou focar em outra coisa, mas quando é de Deus, boba, você pode querer desviar o caminho que é para você aquilo ali, então não tem como sair fora. E eu sei que teve uma fase assim da sua vida que você ficou sozinha, né? Trabalhando, cuidando da casa, dos filhos e tal. Essa fase pra você, assim, como foi você passar por essa fase? Bom, você ser o Severino não é fácil. Você dá conta de tudo. Às vezes, filhos,
vem uma rebeldia, vem as fases difíceis, às vezes até por falta da segunda pessoa, né? Que é o pai. Mas eu me sinto vitoriosa. Mesmo com os problemas que todo mundo tem. Não adianta, gente. A grama do vizinho não é verdinha. Verdade. Tá? Todo mundo tem problema. Só que as pessoas só mostram o que elas querem. Com certeza. E assim, quando você teve que deixar seu filho com a sua mãe ou a sua menina deixava em casa, né? o Caio... Pra fazer maquiagem de noiva, Na verdade, eu nunca deixei o Caio. Você teve apoio, assim? Eu levava ele comigo. As minhas clientes, tudo conhecia o Caio. Ele é um menino muito bonzinho. Nunca me deu trabalho pra nada. Então, você levava ele sempre? Tudo, carregava ele comigo. Até ele ir pra escola com 5 anos. A Emily já tava na escola, porque a Emily é 6 anos mais velha que o Caio. Então, eu deixava ela na escola e eu nunca dava tempo de pegar ela na escola. Aí, eu pagava uma pessoa pra buscar na escola e ficar com ela até umas 6, 7 horas da noite, que era o horário que eu tava chegando em Fall River. Aquela correria, né? Correria. Mas faz parte. Mas todo mundo não tem como. Se não for assim, né, Rívia? Hoje, assim, olhando aquela Rívia, assim, o que você falaria pra ela? Aquela Rívia ali aprendeu muita coisa. A Rívia que tá aqui hoje, aquela não existe mais. Ela aprendeu muito. As pancadas do dia a dia, com as pancadas, com os erros, com as falhas. Ela aprendeu muito. É só isso que eu tenho pra falar. Como se eu tivesse... eu acho que a gente aprende todos os dias, né? Sim. Se a gente pegasse, a gente pode aprender todo santo dia. Se a gente aprender 1% por dia, quando chegar no final do ano, são 365% melhor. Então, todos nós temos direitos de melhorar, de olhar pra si mesmo e falar aonde que eu tenho que mudar. Aonde que eu tenho que melhor, eu tenho que ser melhor. Aonde que eu errei? É nesse ponto aqui que isso aqui eu não faço mais. Mas para mim poder chegar, gente, para falar a verdade, a minha virada de chave foi depois que eu batizei na Activation. Oi, meu Deus, que aonde eu me posicionei com Deus, aonde eu aprendi a falar não, aonde por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Você teve um novo eu, né? Uma nova Rívia. Uma nova Rívia. Onde eu falei não pra muita coisa. Até hoje eu falo. Às vezes é até careta, mas por exemplo, nada contra o que eu vou falar aqui. Mas, a partir do momento que eu posicionei com Deus, que eu não ia fazer mais maquiagem de Halloween, a minha vida mudou. E isso, a pessoa... que bobeira. Que isso aí é só uma coisa da América. Porque a propósito, gente, ela fazia umas maquiagens, assim, artísticas. Que você fala assim, uau, meu Deus. Não vou mentir pra vocês. Muito real as maquiagens meu hobby, dela. Até hoje. Tipo até assim, hoje, eu amo. É um talento inexplicável que você tem. Assim, as maquiagens são perfeitas, assim, até pra pessoa realísticas. fazer filme. Uhum. Então, na época a gente não tinha essa maldade, né? Mundo espiritual. Existe, tá, gente? Existe. Mas na minha cabeça, não vou falar pureza não, mas tipo assim, na simplicidade, era assim, vai que alguém lá de Hollywood me encontra. Vai trabalhar no cinema. Vai que eu vou lá fazer aqueles Walking Dead e tal. Então, tipo assim, isso é um trabalho. Era um trabalho artístico mesmo que você faz, entendeu? E você então, gostava. eu adorava. Quanto mais sangue, mais eu gostava. Era Porque tem boca as maquiagens estourada. de fadinha, mas também tinha as Não, maquiagens eu gostava assim, sem dessas pescoço. mesmo. Essas aí que eu gostava. Porque Então, é mais difícil, né? Então, eu acho que você Isso. falava assim, vou fazer só daqui. E realmente é difícil. Quando você viu o resultado, você falava, caraca, eu sou boa mesmo. Aham. Acho E que é aí, tipo isso. Tipo isso. Então, não era nem de maldade, entendeu? Então, quando eu me posicionei com Que aí Deus... você entendeu que o mundo físico também tem um mundo espiritual. Tem, Que você entendeu isso. o que tá por trás daquele trabalho, Isso. mesmo sendo artístico. É que nem assistir filme de terror. Gente, não Você assisto. assiste só filme deixar de claro terror, mas aqui você tem que entender. que cada um faz o que quiser. Faz maquiagem. Que nada a ver maquiagem. Tá eu tô tudo falando bem. a minha experiência de vida. É uma coisa que te incomodou. Me Aí você incomodou falou, não, porque pera lá, quando vou eu parar. parei, as portas começaram a abrir.
Porque Deus, ele gosta de posicionamento. Você se posicionou Quando com você Deus. eu posicionei com ele, eu falei assim, meu Deus, eu não vou fazer mais. E tampou aquela brecha que talvez estava atrapalhando sua vida, no Exato. caso. E aí eu comecei a ligar uma coisa com a outra, que as coisas ruins começaram a acontecer na minha vida a partir do momento que eu comecei a fazer aquele tipo de maquiagem. Que parece que coincidiu a época. Então, quando eu decidi, coisas boas, como se eu tivesse... Porque Deus, ele tem um propósito para você. E o que ele tem para você já tá dentro do ventre da sua mãe. É a gente que não tá pronto para poder receber. Ele já tá ali, ó, prontinho para você. Então, ele só te entrega quando ele vê que você está pronto. Então, é como se isso tivesse acontecido comigo. Quando eu me posicionei com ele, eu falei um não para essas coisas... as coisas começaram a acontecer. Meu ano mais abençoado pra mim foi 2024. Olha que benção. E você parou? 2023 pra cá, né? Na verdade é essa. E 2024, por eu ter tirado a minha carteira, gente. Realizou um sonho, né? Talvez pra você que tá aí, vezes nossa, não é nada, pra que pessoa que tá bobeira, assistindo. uma carteira. Gente, é muito pra mim. Gente, Pra mim mas também. assim, vou fazer um parênteses. Não é que ela tirou a carteira. Ela realmente não dirigia. Eu tinha medo. Né, Rívia? Não é Então, a carteira, Deus, você a não verdade dirigia. toda não é nem a carteira. É o medo que Deus tirou da minha vida. Isso eu compartilho a mesma coisa, porque acho que a gente caminhou junto nesses anos aí, era só nós dos que não dirigia. Por que eu não dirigia? Por medo. E isso dificulta tanto a Medo. vida da gente aqui. Medo de acidente, medo de perseguição, porque desde quando eu cheguei aqui que a gente vê coisas que imigrantes passam. Sim. Então você toma trauma e você não quer Mas ver foi aquilo. exatamente isso que aconteceu Então você comigo. se trava e toma um medo de pânico. E qual foi o De clique que te pânico. destravou? A hora que eu falei que é eu e eu e eu. Eu não tenho ninguém. Você falou, agora eu vou fazer Aí eu isso aqui. comecei a fazer aula com um brasileiro maravilhoso. Olha eu fazendo propaganda, Marcelo. Gente, quem quer tirar carteira, procura ele, Quem mora na Marcelo. região aí. depois Nossa, você põe os Marcelo é contatos. maravilhoso. Então, ele foi muito calmo. Eu sou do pânico, eu sou medrosa. Você viu pra mim poder achar um estacionamento aqui hoje? Eu liguei pra ela, mandei 1000. Eu fiquei apavorada. A gente pula essa parte. Né? Gente. Quase que ela pira. Então, eu sou muito apavorada. Então, aí na hora que eu vi que era eu, se não fosse eu, as coisas não iam pra frente, que tinha que ser a partir de mim, que eu e meus filhos, e eles estão esperando de mim. Sim. Então, para resolver tudo com eles, eu precisava de dirigir, ir para frente. Aí comecei a fazer as aulas. Uhum. Aí nisso conheci o Jack. Aí entra o Jack na minha Tchan, tchan, vida. tchan. A Pausa sogra para me o Jack. apresenta o Jack. A sua sogra que te apresentou? Minha sogra que me apresentou. Que legal. Ela virou para ele e falou assim: Coloca um coraçãozinho Não. na edição aí que o Jack apareceu. não se preocupa, minha filha, porque meu filho, ele virou para ela e falou assim: eu tenho uma noiva para ti. Olha. Olha. Ai, gente, que a sogrinha sogra dela então é boa, hein? Gente, ela é muito querida. Eu amo ela. Meu Deus. Aí ela virou e falou assim: meu filho, eu tenho a noiva pra ti. Calma. Então, aí, pulando a história, voltando no dirigir, eu fui tirar a carteira. O Marcelo falou assim: você tá pronta. Mas aí, o que aconteceu? Eu fui tirar a carteira. Chegando lá, falando assim, eu sei, eu já sou vitoriosa, porque eu tô aqui hoje. Pra mim, isso já é uma vitória, mas eu sei que eu vou tomar pau. Gente, eu Olha já pra você cheguei ver, lá gente. negativa. Aprendizado do dia. Tudo que você for fazer na sua vida, seja positiva. Positiva, com certeza. Eu já cheguei falando que eu ia tomar um pau ali. Tomar pau, gente, é não passar. Reprovou. Eu falei que eu ia ser reprovada. Então, eu já cheguei falando isso. E eu cheguei muito nervosa. Porque eu ia ter um instrutor me analisando. Então, não era igual o Marcelo, que a gente conversava e tal. Ele me deixava à vontade. Né? Tranquila. Aí, nesse dia, veio uma mulher, minha filha. E eu fiquei super nervosa. Ela me deixou mais nervosa ainda. Dela ao ponto de puxar o break. E eu falei assim, meu Deus. Aí ela foi... Nem baliza eu fiz. Cheguei lá, ela falou, não passou. Me colocou um monte de pontinhos lá. Aí, o que eu fiz? Marquei pro próximo mês. O Jack foi meu instrutor. Tinha pouco mês que a gente tava junto. Um mês que a gente tava junto. Ele foi meu instrutor. Aí isso me deixou mais nervosa ainda também. Aí eu peguei. Ele... No próximo mês, o que eu fiz? Adiei.
Aí eu fui fazendo isso de todos os meses que eu marcava. Eu foi fiquei adiando? 4 meses enrolando pra tirar a carteira, Olha. porque eu criei um medo. Aquela um medo. Rívia lá, medrosa lá atrás, voltou de novo a me assombrar. Eita. E aí ficava assim, você não é capaz, você não vai conseguir. Aí eu ia lá e desmarcava. Até um dia minha menina foi pro Brasil e ela que desmarcava pra mim. Ela falou, eu liguei pra ela, Emily, desmarca aí que eu tô muito preocupada com você aí no Brasil, eu não vou ter cabeça pra As desculpas. as O desculpas. medo faz a pessoa usar tudo. Exatamente. Quem quer, faz. Quem não quer, arruma uma desculpa. E aí eu peguei e... Aí ela não desmarcou. Ela virou pra mim e falou assim, já tá uma vergonha isso já? Olha, falou isso pra você, Rívia. Aham. Não, você vai... Nem que você toma pau, mãe. Nem que você reprova. O Jack é a mesma coisa. Mas vai fazendo até você tirar. Sim. Eu queria chegar lá e fazer e não passar por o que eu passei. Porque é muito assim, você levar um não, assim, é triste, né? A gente volta, Horrível. tipo, arrasada. Falei, poxa, eu estudei, pratiquei 2 meses. Mas também eu coloquei, também não tinha carro pra praticar, porque eu não tinha carro. Então, Mas o não, às vezes, ele é só sim, temporário, não é pra sim, sempre, né? Exatamente, é isso que tudo que a gente passa na vida é um aprendizado. O não de Deus, o não de alguém, às vezes é uma porta muito maior do que aquela que você queria abrir. Sim, Aquela com janelinha certeza. que você queria abrir, às vezes aquele não é igual quando uma mãe vira pra você e fala, você não vai pra rua. Isso também não A mãe é tá se cuidando dizer de você. amor, eu te amo. Verdade. Dizer não é dizer eu te amo. E o que te motivou, assim, nesse momento difícil, assim, de não, peraí, eu tenho que encarar esse desafio e tirar minha carteira? O Jack. O Jack te motivou. Ele motivou Jack, não, minha thank filha. you. O Jack motivou não, ele me empurrou. Ele te empurrou. Eu fechei a cara. eu fiquei com raiva. No dia ele conseguiu o carro com a amiga dele, porque o carro tem que ter o freio de mão, né? E o dele não tem. Ele foi lá, conseguiu com a amiga dele. E aí eu dirigi um dia todo antes e depois a metade do outro dia. E aí, na hora da prova, eu fui de bico. Fui dirigindo assim, ó. Aí ele Com me fala, raiva. com raiva. Ele Bicuda. falou assim, você vai ser do meu jeito hoje. Se não der certo, aí você faz do seu. Ainda bem que Que eu deu. acreditei nele e ele me impulsionou, porque a gente precisa, Thalita, de pessoas assim próximo da gente. A gente precisa de pessoas que te impulsionam e não que te pessoas que apoiam. te puxam pra trás. Então, quando você tem uma Concordo pessoa, plenamente. quando você tem uma pessoa assim que te eleva, porque é tipo assim, A vida já é difícil, difícil. né? Aí se você tem ali do Isso lado uma funciona amiga, no alguma coisa trabalho, que no te casamento, puxa, é no tudo. namoro, Já pensou em você tem uma pessoa tudo? que te critica o tempo todo? Sim. Verdade. Que fala que você é feia, que você é isso, que você é aquilo. O que você vai virar? A gente vai diminuindo. Vai diminuindo. Aí quando você encontra uma pessoa, você acha que nem é verdade. Aí você fica até desconfiada. Eu falei, Será que esse homem é essa pessoa de Põe pra verdade? cima, Não, né? hein? Te impulsiona. Mas Sei não, Mas hein? já vai pra 2 anos, minha filha. E ninguém consegue segurar uma máscara Tanto tempo. tanto tempo. É 6 meses mesmo, é comprovado cientificamente que em 6 meses você conhece a pessoa. Verdade. É verdade. Entendeu? Então, e é assim sempre, em tudo. Então, ele foi lá. Gente, eu agradeci tanto ele. Eu falei, obrigada por você ter insistido em mim. Chorei com o instrutor. E ainda, pra fechar com chave de ouro, o instrutor vira pra mim e fala assim, que eu peguei, comecei a chorar. Ele falou assim, por que você tá chorando? You're a good driver. Aí eu falei, meu Deus. Então, tipo assim, era o que eu precisava de ouvir de uma pessoa que eu nunca nem vi na vida. Que bacana. Que às vezes a gente espera ouvir dos mais próximos e você nem escuta. Né? Horrível. E pra quem tá começando aí no ramo ou de maquiagem ou de outra coisa, né? Não Outro olhe ramo, pros assim, lados. Qual dica você dá? Não olhar Só pro lado. vai. Só. Siga o seu coração. Se Deus colocou esse sonho no seu coração, é porque ele já tá realizado. Deus não coloca nada em vão. Se aparece uma ideia, ai, nossa, tô com vontade de abrir uma loja, ou tô com vontade de virar blogueira. Sei lá, o seu sonho que você tem, que queima dentro do seu peito, faça. Ele não ia colocar isso à toa. Não ia. E realmente, né? Normalmente É quando a verdade. gente tem um projeto, assim, alguma coisa, a gente sente, né? Uma coisa assim interna. Sim, você sente. Você sente. Eu também acho. que a gente Se você sente. tem uma voz sensitiva pro Espírito Santo,
vai Você entender, conversa é. com ele e ele te dá as respostas. Às vezes ele fica em silêncio, né? Uhum. Mas ele te dá a resposta, ele te guia. Então, por isso que todo dia a gente tem que levantar Por e isso que falar: tem que tá sensível à Senhor, voz. me guia, me deixa ouvir a sua voz, me ajuda para eu poder ir pelos caminhos corretos. Porque a gente já erra tanto, né? Tanto caminho errado que a gente toma, tanta... então, Das decisões quando- erradas, né? muito por A quê? gente sofre Porque tanto eu por nunca isso. perguntei. Uhum. Eu nunca perguntei. Eu sempre fui por mim. A gente vai... Se você for por você, não vai dar certo. Não vai. Então, quando você coloca na mão de Deus, minha filha... Aí só- com você, com Deus, e não é aí você pode ir embora. Não, e não é porque você tá com Deus. O que é tá com Deus? É você tá sempre orando, conversando. Às vezes eu tô maquiando o cliente, eu tô ali, Intimidade, eu tô no né? automático. E eu tô ali conversando com ele. Então é tudo, é no relacionamento eu já pedi pra Deus. Senhor, mostra se é o que o Senhor tem pra mim? É o que você quer pra minha vida? Vou fazer qualquer trabalho. Se não deu certo, gente, agradeça. A Thalita fala muito isso. Eu sempre falo isso, gente. Não, Não deu insiste, certo, não deu certo, insiste. agradece. Só agradece o livramento. Atrasou 5 minutos em casa, não reclama. Não reclama. Poderia ter acontecido um acidente ali na frente. Deus tá te livrando, você não tá vendo. Exatamente. Entrou uma pessoa na sua vida e saiu, graças a Deus. Algum aprendizado Porque deixou. falou coisa que às vezes você não viu, mas Deus viu. Então, acontece Exato. inúmeras situações que eu acho que a gente só tem que agradecer. Falo isso direto, né, tá? A Thalita fala muito A sobre Tá fala, isso. Thalita, eu falo, tá? Primeiramente, só agradece. Ó Deus te mostrando, ó Deus te livrando. É porque a gente não tá vendo, mas Deus vê, entendeu? Portas É se porque- abrem, portas se porque fecham. quando- Ciclos quando- abrem, ciclos se Exato. fecham. O erro do ser humano é que quando fecha ou quando sai, a gente não aceita. Não aceita. A gente E a gente fica- sofre. Sofre. Né? Aí tem que ser igual mesmo. a Thalita. Só agradece. Vai com Deus. Não, mas mesmo assim, agradecendo, você né, pode até Thalita? sofrer, mas aí fala assim, Senhor, muito obrigada, tá? Eu não vi não, mas você deve ter visto coisa assim de levantar Pode os ter cabelos. certeza disso. Pode ter A certeza Thalita disso. pensa muito assim. Tatá, Eu também. Qual que é a sua perguntinha aí? Eu ia perguntar pra Rívia qual que são os planos dela pro futuro, ou no profissional, que a gente quer saber, né? A gente sabe que ela tem os cursos maravilhosos. Mas, planos profissionais, eu aprendi também uma coisa. Por exemplo, você tem que diminuir com quem você vai falar. Porque quando você fala demais, as coisas não acontecem. Então, tá vindo coisa boa por aí, tá vindo muita coisa boa. Muita Deus é bom novidade. demais, Deus é muito novidade. bom, né? Mas, por enquanto, Tem que boquinha esperar. fechada. Então, Exatamente. gente, vocês vão ter que seguir ela aí. Fica de olho, porque tá vindo coisa boa. Tá vindo coisa E grande. vou falar uma coisa, não é só pra mim, não. É pra todos nós. Oh, nós Todos estamos nós. incluídos. Eu já sei a novidade, mas eu não posso Você já contar, sabe, gente. né, tá? Não, mas eu tô falando em relação de coisas boas pra todo mundo Pra mesmo. todo mundo. Tipo, Não, gente, peraí. Ela tá profetizando que tá vindo profetizando coisas boas, boas pra pra sua todo vida. mundo. Amém. Pra nós todos. Eu recebo. E é Deus guardando a gente aqui nessa terra do Maravilhosa. Do tio Santo, Tio maravilhosa. Sangue, né? Rívia, e pra gente despedir aí da galera, manda uma mensagem para suas telespectadoras, uma mensagem do coração, Isso. motivacional. Fala aí, A abre seu motivação coração. que eu falo pra todas as mulheres é que maquiagem não é futilidade. gostei! Maquiagem Eu sou é fã. amor É próprio. necessidade, na verdade. Gente, eu falo É você cuidar. maquei, tá? Todo dia. Ai, gente. Não, hoje ela tá toda maquiadinha. O blush, Maquiadíssima. aquele ar de saúde maravilhoso. Eu olhei assim, gostei. Oh. Gente, o blush, só pra finalizar, é o seguinte, teve um dia desse aí pra trás que tinha um evento pra ir e não tinha como fazer maquiagem porque a dona tava participando do evento, né? Então, é o Você não seguinte, tinha maquiagem com ela não na tinha cara. maquiagem. Só que, graças a Deus, um store anterior, ela postou Verdade, o passo a a passo. dica o passo a passo. Só que ela pulou na hora do contorno. Aí você ficou Ah, louca. pronto. Aí eu fiquei só com blush, né? Não tem problema, porque tá muito modinha de blush. Gente, não, é sério, eu Não, fiquei tão... O blush é modinha, Amiga, então você mas- acertou. Mas eu fiquei tanta raiva com você naquele dia. Aí eu voltava, eu tava indo pro Não Conectadas, creio. Conectadas por Elas, da Cíntia.
Aí eu tô lá, né? Eu Blush. fiz esse passo a passo à noite. Ela postou o resto passo a passo. Aí eu descobri Que engraçado. que eu passava o corretivo antes da base. Mal. E é depois da base. E no vídeo dela, o corretivo é depois, eu passava antes. Aí beleza, eu tô seguindo lá o passo a Deixa eu dar passo só da uma diquinha Rívia. aqui, porque hoje em dia você usa o corretivo não só pra cobrir olheiras, você usa ele pra iluminar pontos do rosto. Então você faz a base, primeiro o nome já tem nome de base, que é pra fazer a base do rosto, pra depois vir com o corretivo iluminando certos pontos aonde eu quero iluminar, aparecer. Então por isso que usa depois da base. Então, gente, eu usava antes. Enfim, aí tô eu seguindo lá, né, os stories dela. Aí eu volto os stories, faço, volto os stories, faço. Aí, pum, aí eu falei, mas tá faltando uma coisa aqui. Aí eu voltei de novo, falei, pô, sacanagem, Rívia. E o contorno? Aí agora eu Não deixo o fez. recado para ela. Venha fazer o curso comigo. Vai Eu ter que tenho que fazer fazer Toma mesmo, vergonha na gente, sua cara. na minha cara e faço o curso. Gente, mas olha, Tem uns meses que nós estamos tentando marcar a mesma Tem um data grupinho pra de fazer mulherada junto. que vai o recado para vocês. Toma vergonha na cara, que é as Detalhe, mais vai fazer o íntimas. curso. A Cris da Passarela, vamos citar nomes. A Thay. mas a Cris até que sabe um pouco. Eu não sei nada mesmo, sou muito Mas ela assim, sempre, toda vez que ela Mas senta ela na minha fala, cadeira, ela é. fala: gente, vamos marcar o Top. curso? Ai, vamos movimentar Ela isso fala. aqui. E acaba que essas mulheres empreendedoras, eu super entendo. Mas se mulher na você correria, não né? coloca como prioridade, assim, essa é a palavra, prioridade. Gente, as coisas não acontecem. Mas assim, ó, vou defender aqui as mulheres maquiadoras. Eu concordo com a Thalita. Por quê? A Thalita sempre fala isso comigo. Thay, quando você tem um tempo, ok, você vai contratar a Rívia, ela vai te maquiar. Mas se acontecer um imprevisto, você que vai não tem fazer? tempo de ir lá maquiar com ela. O básico você tem Você que saber. já sabe. Exato. Então, Ainda mais no mundo de hoje. Eu Que levo tudo essa na bronca vida, toda semana, tudo, amiga. você tem que estar arrumada, Sim, você porque tem a que gente trabalha junto, grava junto, a Thay me chega toda arrumada, sem maquiagem, eu falo. Por Thay, exemplo, gente, Thay. hoje Isso é posicionamento, você hoje sabe eu hoje em estou de dia, né? som. Hoje ela Sombra. tá maquiada. Sabe o que é? Peguei o pincel do blush, falei, Rosinha, catei ele assim, ó. Eu faço isso sempre. Aí pronto. Ficou Eu não bonito. sei É isso fazer que eu sombra. falo nos meus Não cursos. sei fazer nada, E gente. taca rímel. 3 camadas, você não gosta de cílios. Eu sou Coloca. suspeita que eu amo maquiagem, né? Desde os meus Não, você tá sempre 13 maquiada. anos Sempre que eu vi maquiada, que tá. maquiagem mudava, porque naquela época não era maquiagem igual hoje. Era assim, um blush, um batom, um lápis de olho. Eu falei, esse negócio funciona, a gente já fica melhorzinho. Eu sempre gostei. Thalita, é comprovado que a maquiagem cura. A Eu amo. maquiagem salva uma pessoa de uma depressão. A Eu maquiagem levanta você da cama. Ela tem esse poder. Ah, mas eu acredito mesmo. Quando eu tava de Não. luto, teve um dia Gente, que eu é me bom. maquiei, aí... Pra você se sentir melhor. A pessoa falou assim, mas por que você tá maquiada? Eu falei, pra eu não chorar. Porque se eu tô maquiada, eu não vou chorar. Então, lá em casa, eles pegam eu no vou meu ficar pé. sempre alegre. Minha irmã, o pessoal fala assim, nossa, ela tá maquiada dentro de casa. Eu acordo, tomo meu banho, Eu? me maqueio, às vezes pra ficar em casa, Casa. de pijama assistindo televisão. Por quê? Porque eu quero me olhar no espelho e me sentir E bem. se amar. É Gente, pra mim, entendeu? maquiar, se maquiar é ter amor pra próprio. Verdade. É você se amar, é aquele autocuidado, é aquele amor que você vai olhar pra você, que o resto é resto. Primeiro Deus, segundo você e depois o resto. Porque se você não estiver bem com você mesmo, como que você vai cuidar do marido? Como que você vai cuidar dos filhos? Então você tem que estar bem com você pra cuidar dos outros. Verdade. E outra coisa, igual o marido em casa, eu falo assim, ele não é obrigado a me ver feia, não. Esse eu quero, tô bem, eu tenho que estar melhorzinha. Então eu acho que a gente tem que também fazer pra gente e pra pessoa que você tá com É ela. verdade. Mas eu vou te falar Né? uma coisa, a pessoa que tá... Igual você se os arruma. homens, eles falam, ai, você fica linda sem maquiagem. Mentira, não acredita não, gente. Eu escuto isso Falsidade direto. deles, tá? Baby, você é linda. É, mas olha pra Mas- outra que tá maquiada na rua. Mentira dos homens. Ô, gente... Ixi, Homem vai é dar treta falso. no final do podcast. Mas no final Homem é falso. No final das Aí os homens me contas, pegando na rua. eu falo E assim, aí, não, Cássia, verdade ou Fala mentira? pra você assim, ó. Não acredita, mulheres. Diretor não quer nem opinar. Não acredita, mulheres. Ai, você é linda. Na rua, olha pra primeira bem arrumada que aparece, siliconada. Não Então, acredita, se menina. cuidem. Se cuidem. eu vejo aqui, que principalmente ser nos conversinha, Estados não. Unidos, as mulheradas só trabalha, É, se limpa a esquece casa delas. e acaba esquecendo dela mesmo. E no final das contas, às vezes perde um casamento, filhos, é tudo.
Então, cuida de você, olha pra você, olha pro seu espelho, cuida de você, cuida do seu interior e do seu exterior, porque você vai estar pronta pra cuidar de quem tá à sua volta. Casaram, também, né? tá? Mulheres. Porque eu amei estar aqui com vocês. Amei. Você viu que nem Você foi uma gostou? montanha-russa? Não, eu vim aqui assim. Com medo. Ai, meu Deus. Ai, tô passando mal. Que delícia. Pode mostrar, amiga, que você trouxe um caderno? Pode. Cadê meu diretor, gente? Diretor, pega. Não, gente, vocês vão morrer de rir. Eu fiz um livro. Gente, ela é muito focada. Não, ela fez Não, direitinho. eu não Olha, sou, não. Olha isso aqui. Eu sou desorganizada. Eu tô aprendendo com o Jack. Gente, eu vou mostrar isso ao vivo, porque eu não dei conta dela. Isso aqui. Olha. É Não, esse é o caderno pedaço. com Aqui também pedaço. tem, Aí ó. aqui, ó. Meu Deus, olha aqui, Dá pra as gente. contas não cair. Tem umas contas Aqui, aí dentro ó. aí. Tudo cola. Resposta. Eu falei, que é isso? Ela, minhas respostas. Minhas respostas, você me mandou um roteiro, eu fui Aí o que eu respondendo. fiz? Escondi o caderno e Gostei falei, disso o aqui. roteiro que eu te mandei, ele não existe, ele não Gente, eu vai quase ser não falei feito. quase nada do que tava escrito lá. E Não vamos foi só nada. aí, né, amiga? Eu Só espero, aí. Gente, tá eu aqui, espero tá? que vocês tenham Você vai aproveitar gostado. isso aqui, dá pra escrever um livro. Dá. Gente, isso aqui Eu já tenho, a demais. minha biografia tá aí. Tá Com tudo certeza. aqui. Vamos fazer acho que eu vou escrever um livro. Nossa, Muito amiga, top. se você escreveu esse tanto de coisa pra fazer um podcast. Então eu sou imagina boa o pra livro, escrever. Vai ser dessa grossura. né? Galera, passando pra agradecer mais este dia, mais este podcast maravilhoso, junto com a minha parceira de vida, Thalita do Bazar de Boston. Minha parceira também da maquiagem, que me deixa linda, maravilhosa. Agora eu vou tomar vergonha na minha cara, que você viu, não levei um esporro no podcast. Vou tomar vergonha na minha cara, vou fazer minha Não maquiagem. foi indireta, não. Foi bem bem direta. Muito obrigada a todos vocês. Sigam o nosso Insta, compartilhe, por gentileza, dê seu like. Outra coisa, 20% de desconto no curso da Rívia, né, Tatá? É isso aí, mulheres, não percam a oportunidade. Homens, dê de presente para suas esposas, namoradas, filhas. Aproveita esses 20%, que o curso da Rívia é muito top. Queria aproveitar a oportunidade de agradecer sua presença aqui com a gente, a Thay, minha parceira. Eu que tô muito feliz de estar aqui Rívia com também vocês. parceira da maquiagem. Foi muito legal o nosso bate-papo. Adorei. Muito bom. Qual vai ser o demais. próximo? Né? Tchan, Datas tchan, da- tchan. O próximo não tem caderno, tá, gente? Não. Não precisa, porque hoje eu já tive o teste, né? Foi a prova dos 20. Passou. Passei. Passou. Foi Você liga tranquilo. pro Jack agora. Jack, passei, tá? Deu Não. certo. Depois ele Tirou vai a assistir e carteira. vai falar assim: eu não acredito que você falou isso. Aqui, sabe aquela coluna que eu trouxe? Então, não usei nada, mas Usou tudo bem, nada. passei. Galera, Deu tudo certo. beijo pra vocês. Beijo, obrigado por acompanhar Beijo, nosso gente. podcast. Deus abençoe a vida de todo mundo. Depois a gente volta com mais convidados especiais. É isso aí, até o próximo.